Olá, eu sou Simone Pediatra e junto com a Marise, gastropediatra, estamos em mais um episódio do Evidências em Pediatria. Hoje falaremos com a Carla, fisioterapeuta infantil, sobre tummy time e alguma coisa sobre torcicolo e o tummy time. Não é, Carla? Isso, a gente vai dar uma pincelada e conversar um pouquinho sobre. Isso. Carla, muito obrigada mais uma vez você estar aqui. Antes da gente chegar no Tummy Time, eu acho que é importante a gente posicionar um pouquinho as famílias sobre o desenvolvimento motor da criança, né? Isso. Pra gente não pular direto pro Tummy Direto, Time. O desenvolvimento, eu até falo, né? Ele começa ali na hora até que o bebê já é aquele embriãozinho, ele já começa, né? O desenvolvimento, ele é perfeito, ele já é até dentro da barriga da mamãe. Então, a gente já tem movimentos ali dentro. A gente já tem expressões faciais, a gente tem bebê que já chupa dedo Chupa dentro da dedo. barriguinha da mamãe, que boceja. Então, o desenvolvimento, ele já tá ali. Então, ele já começa ali. Então, quando o bebê nasce, a gente só vai trazer ele para esse ambiente que ele veio agora para nós, para a gente oportunizar e deixar um desenvolvimento livre e adequado. O que é o tummy time? O tummy time é o termo, né, utilizado para deixar o seu bebê de barriguinha para baixo. Então, ele veio, ele cresceu e esse movimento, né, só porque a gente sabe da importância que é dessa criança ter esses momentos de barriga para baixo para o seu desenvolvimento, porque a partir disso que a gente vai ganhar tronco para sentar, que a gente vai ganhar manuseio de membro superior, que a gente vai ganhar engatinhar e que a gente vai ganhar ortostatismo para marcha. Então, ele acompanha o barriga para baixo, essa criança, desde o nascimento até praticamente vamos dizer, um ano e pouquinho, que é a fase do ortostatismo para marcha. Então, ele, né, faz todo esse segmento dentro da vida da criança. E como que a gente faz o Tummy Time? Tummy time. E quando começa a fazer o Tummy Time? Até essa semana agora, semana passada, né? Foi a semana que eu voltei. A gente ainda tem, as mães têm muito medo, né, do tummy time ainda. Por mais que a gente fale tanto, porque tem muito, tá se falando bastante, a gente tem muita coisa embasada, não só cientificamente, mas também coisas na rede, né? Porque hoje, vamos dizer, na internet, realmente. Então, se você joga no Google, aparece muita Mas coisa. você sabe o que eu acho? Esse medo não é do tummy time. É porque a mãe tem medo dele chorar. Isso. E aí, quando ele vai fazer o tummy time, vamos supor, eu sempre falo, você pode começar a fazer o tummy time desde que o bebê nasce. No colo do pai, na cama ao seu lado. Ele não precisa ir para o chão. Mas o tummy time, ele já é desde o nascimento. Isso. Só que aí, quando você fala assim, vamos fazer o tummy time no tapetinho, vamos deixar ele um pouquinho, ela tem medo dele chorar. E aí, se você acolher, se ele te ver, se você colocar ele, mudar, virar, porque a atenção compartilhada do bebê é muito pequenininha, Isso. então logo ele cansa. E a proteção também, doutor, você concorda? Assim, não sei se você pega isso, eu senti muito esses dias de avaliação que eu tive de proteção, realmente. A mamãe, bebê de 3 meses, não ia muito, não vai pro chão, porque a mamãe quer ficar com ele no colo, ela quer curtir, ela não quer pôr, não quer sentir esse desconforto do bebê, fica preocupada. Então a gente tem que entender o seguinte, que o tummy time, ele é importante. Não é nada da nossa cabeça. E Não é nada assim, da minha cabeça ou da cabeça do pediatra ou de qualquer outra pessoa. e assim, o que a gente tem muitos casos juntos, que a gente tem visto muito também, é que, principalmente, até um bebê que a Carla avaliou esses últimos dias, aquele bebê que foi baixo peso, a mãe queria muito que engordasse, não queria que chorasse, ficava muito no colo e em colo. coisas contensoras, Ele né? quase, praticamente não foi para o chão. E aí, nas últimas consultas, a gente começou a perceber uma preferência na lateralidade. E ele chorava porque ele tinha um torcicolo. E no tummy time ele sentia desconforto, né, Isso. cara? E até falando, entrando nisso, então essas mamães que ficam, bebês que são muito a gente fala contensoras, que é colo, bebê conforto, cadeirinha de balanço, que a gente pede para não ser. Isso gera, não é que é um atraso no desenvolvimento, porque que é uma criança que não teria nada de ali prévia, mas que gera realmente uma oscilação dos seus ganhos, porque o tummy time é a partir dele que eu ganho o meu controle de cervical, é a partir dele que eu faço os movimentos de lateralização no solo, que a gente fala que é o pivoteio para estabilização e mais controle de tronco, para eu conseguir sentar, para eu me movimentar, para eu engatinhar, para eu elevar. Então, ele é importante. Então, para ele ser feito, é desde o nascimento,
como a gente conversou. E a mamãe pode, como é muito pequenininho, usar dessas artimanhas. Então, ele pode ser feito num braço, ele pode ser feito a mamãe deitada na cama, ele por cima, porque se você tiver muito elevada, não gera, né, toda aquela Questão dele. contração. Isso, de muscular. forçar da questão muscular. Então, a mamãe deitada, ele em cima, numa superfície, né? Então, um trocador, uma caminha mais firme, até que você sinta segurança para deslocá-lo para o chão. E o chão, a gente fala, nossa, chão, né? Mãe fica, nossa, frio, preocupado. O chão é o tatame, então a gente tem que montar um espaço para essa criança. Eu até brinco com as minhas mães que chegam lá, falam, como é que é? Você tem que montar o tapetinho toda vez que você... Ou ele fica lá. É o espaço da criança. É uma dica que eu dou. Gente, você pode... Quando eu tive a minha filha 5 anos atrás, a gente morava num apartamento muito pequeno, então eu fechei a sala. Era o espaço dela, ali ninguém entrava de sapato, ali ninguém passava. Por quê? Porque é isso que parte você começar a deixar seu filho com mais liberdade. Porque senão você vai pôr ele no carrinho, você vai pôr ele na cadeira contensora, você vai pôr ele em jumpers futuramente. Então, assim, a criança, ela precisa de ter o seu ambiente. Então, eu acho que até no enxoval, eu até vou brincar agora, acho que a gente vai ter que começar a colocar nesses enxovais um tapetinho, uma sugestão já. Mas você sabe mas isso é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes. Eu sempre monto para eles assim, qual é o brinquedo, o que ele vai fazer no marco de 2, no marco de 4. E isso é uma coisa que, assim, hoje a gente tem lojas, empresas que fazem brinquedos de aluguel. E eu falo, essas pessoas precisavam ter a mente já pronta para fazer as caixas de brinquedo. Você pode alugar e devolver, alugar com aqueles estímulos. É verdade, para cada, né, faixa etária. E esse primeiro estímulo que você falou, sabe quem começa muito a fazer? O pai. O pai. Esse do braço é do pai. Eu sempre falo, o papai gosta muito de pegar assim. Porque o pai tem um braço maior, a criança encaixa bem e ele começa a fazer o tummy time ali no braço do pai. E isso, o tummy time ele pode ser dessa forma, ele vai progredindo, a gente tem que entender que tem que ter uma superfície, então, que ele consiga se estabilizar. Então, a criança que vai para o tummy time, que ela abre o bracinho, isso não é bom, isso não é confortável, a gente precisa organizar essa criança. Como então, alinhamento essa criança. né? Então, esse alinhamento de ombro com o cotovelo, a criança aqui, e a criança ela tem ainda padrão flexor, principalmente o RN, que é fisiológico, né, quando eles nascem. Então, ele gosta aqui, ó, de pôr a mãozinha na boca, de sentir o cheirinho, de estar aqui. Então, esse é o tummy time. E aí, a partir disso, a gente vai... E a gente precisa muito explicar para ela o seguinte, porque às vezes ela acha que pôs uma vez, tá bom. Quantas vezes? Várias vezes. Vai ali, vai, coloca. Porque eu falo, gente, quando o seu personal manda você fazer aquela prancha para contar até 60, parece 200 dias. Para criança, 10 segundos, 15 segundos, você fez. Desvira, desvira. E o tummy time também, e entender que eu vejo muito isso. A mamãe acha que tem que deixar 5, 10 minutos, 15 minutos, um bebezinho de 1 mês. Ou um RN. Não é isso, não é sobre isso. Às vezes é 1 minuto, 2 minutos que ele conseguiu estabilizar naquela postura, que você conseguiu organizar. Se ele fez, ali você já fez o tummy time. Depois, igual a doutora falou, mais tarde você volta, que você sente a oportunidade. Porque o tummy time também ele tem que ter oportunidade, você tem que ter um manejo. Ele não pode ser feito com um bebê com fome, um bebê cheio, um bebê com sono. Então, quando é RN, principalmente os menores de 3 meses que dormem mais, você tem que pegar janelas de oportunidade para fazê-lo. Então, por isso que ele é geralmente de 2, 3 vezes no dia, de períodos breves, de 1 minutinho, 2 minutinhos, mas para a criança vivenciar a postura. Porque ela precisa vivenciar. Crianças que não vivenciam tummy time, ela se pode até... Acontece que ganha o desenvolvimento, mas é uma criança que está com 4, 5 meses, ela não tolera o bruço. Ela já quer ficar sentada e isso vai virando uma bola de neve em pular fases e as coisas ir acontecendo de uma forma que a gente não quer. E muito também no tummy time, que eu já puxando lado para o meu lado da pediatria, da gastropediatria, né, que eu coloco para as mães. É importante, mas você tem que entender o momento do teu filho do tummy time. Então, estômago cheio. Não é, mãe? Tu acabou de mamar? Ele é uma criança regurgitadora, ele vai regurgitar se você colocar ele. Ele vai ficar desconfortável. Ele tá com sono, ele tá irritado, a fralda tá cheia, né? Tá suja. Não é o momento. E ele vai acostumando aos poucos. E você falou uma coisa muito interessante, Carla, que não é que ele vai atrasar, mas talvez você não esteja, ao não insistir no tummy time, porque ele ainda não está totalmente aceitando e fazendo de pequenas porções de tummy time ao longo do dia, você talvez esteja deixando de dar oportunidade para ele se desenvolver
melhor, Isso, né? isso. Dar oportunidade. A gente tem que entender que as nossas crianças, a gente não tem que ser intervencionista também o tempo inteiro. Eu falo isso muito para Isso. minhas mães. Eu olho com 1 mês, eu preciso pegar o bebê e fazer isso em casa. Não é só sobre isso, só ser intervencionista. Você precisa ser mãe também, você está Uhum. vivendo aquela fase. Mas você pode deixar o seu bebê livre também. Né? Deixar ele ali naquele tapetinho com os brinquedinhos, ele olhando, ele Uhum. se desenvolvendo, ele Sim. se descobrindo, ele descobrindo onde ele tá, o mundo que ele tá agora, as coisas maravilhosas que vão vir ainda pela Claro. frente. Então a gente tem que também ter um pouco de dosar sobre isso. Eu não sou muito dessa linha de que tem que ficar o tempo inteiro a mãe de cima estimulando. Com A criança certeza. precisa de espaço também. E ela precisa também saber se acalmar sozinha, né? Sim, Que é uma coisa que as nossas crianças hoje não fazem muito, porque elas são atendidas muito rapidamente. Que é o bebê que acorda e dorme, acorda e dorme. Então, às vezes ele acorda, você espera um pouquinho, ele vai dormir de novo. Que ele vai começar a se Uhum. organizar. Mas partindo para esse lado do tummy time, da postura, tem relação fazer o tummy time e melhorar as alterações de forma da cabecinha, as plagicefalias? sim, doutora, claro, porque o que que acontece? O que que é uma simetria craniana? Vamos falar então das nossas duas principais, né? Eu não vou, que é a braquicefalia e a plagicefalia. Ela é postural. Então, ela é por algo postural, um vício postural. Então, até existe, né, da sociedade de pediatria sobre ter que dormir de barriguinha para cima. Então, a criança ela tem que sempre fazer sonecas e noturnas de barriguinha para cima. Então, o que que isso aconteceu? A gente fez também um boom de braquicefalia, dessas alterações. E aí, o que que aconteceu? Veio o tummy time. Porque como as mamães estavam deixando até 6 meses o bebê praticamente só de barriga para cima, porque elas tinham medo de posturar ele de barriga para baixo por conta desse movimento, então veio atraso no desenvolvimento e veio também muita assimetria craniana. E aí tiveram a ideia de vir o movimento do tummy time. Então, olha para você ver toda a questão do tummy time, né? Como ele é importante. Uhum. E a assimetria craniana, já que você entrou nisso, a gente tem que entender que ela tem uma causa. Ela é postural. Ela é por vício postural. O tummy time, ele entra como o nosso auxiliar num tratamento. Então, se eu tenho uma criança que tem vício postural, é porque alguma coisa está em desordem. Pode ser tensão, pode ser torcicolo, e normalmente, principalmente plagicefalias, 98% dos casos, 99%, temos um torcicolo associado. É bom a gente só tentar esclarecer uma coisa. O dormir de barriga para cima, ele tem evidências científicas Ele tem que de ser que feito. quando eu durmo de barriga para baixo, eu promovo um colabamento da minha respiração e eu posso fazer morte súbita do lactente. Isso. Então, a mãe fala, não, mas eu vou vigiar. Sobre vigília, eu falo isso porque uma mãe que acabou de dar à luz, a vigília, ela é muito complicada. Somos mãe. A gente cochila, a gente sai, a gente esquece. Então, é por conta da morte súbita do lactente. Doutora Simone, assim, o que eu indico quando eu tenho um paciente de alteração Uhum. de crânio, né? Eu indico de dia, mas a lateralização. Então, assim, sob vigia, Uhum. lateralização e noturna, todas as minhas mães que estiverem aqui assistindo, elas sabem. Barriguinha para cima e rotação da cabeça, da né? cabeça. Então, essa cabeça, já que a mamãe que estiver assistindo, que está gestante, vai ter o seu bebê ele vai dormir de barriguinha para cima, mas você vai fazer o giro. E aí, assim, E o tummy time. E o tummy praticamente, time. nos congressos americanos, eles falam, eu brinco de barriga para baixo e durmo de barriguinha para cima. Porque aí eu estou trabalhando todos os meus movimentos e todo o desenvolvimento da criança. Porque senão a mãe pensa assim, então ele tem que ficar, mas ele fica de barriga para baixo, ele vai chorar, então eu vou colocar no jumper, no bebê conforto, no carrinho. Não, é chão. Eu preciso sair do chão, porque há pouco tempo, eu falo isso porque na minha residência a gente não teve essa formação, você viu que o sentar não é eu pegar e colocar o bebê sentado. O sentar é eu sair do chão sentado. Exatamente. Então, todo esse desenvolvimento do cabeça, pescoço e tronco, quadrilzinho para poder sentar. Então, o tummy time, ele para brincar, para fazer a questão da formação do pescocinho. E para dormir. Exatamente. E por isso que aí veio, igual você falou que é recente, assim. Não é que é recente, mas essa conversa sobre o tummy time e sobre o dormir também. Porque aí as mamães
antigamente que teve esse boom de crescimento de assimetria, principalmente a BRAC, que é o achatamento achatamento total, tal. porque aí a mamãe não queria mais pôr de barriga para baixo. Ela não Exatamente. entendia que ela poderia, por mais que Isso. falava, não, E o bebê vou pôr. ficava bravo. E aí, então, ele ficou até 6 meses só de barriga ali pra cima. Então, agora a gente já tem total conhecimento que existe o tummy time, que brinca de barriga pra baixo, mas vai dormir de barriguinha pra cima, que tem toda essa sincronia e que tudo pode ser feito, que vai ter evolução satisfatória. E isso tudo, vocês duas falaram uma coisa que com certeza já me fez direcionar para a pergunta polêmica. Você falou da liberdade, que a criança tem que estar livre para brincar, e a Simone citou aí os apetrechos, brinquedos e tudo mais. Então, nessa ânsia, muitas vezes, de dar uma certa liberdade para a criança, algumas famílias ainda usam os por nós, nada, né? Odiados andadores. E o que você, Carla, como fisioterapeuta, tem para falar para a gente sobre isso? Os andadores... Nós temos algumas coisas juntos, né? Nós temos os andadores, que elas colocam às vezes com 5, 6 meses antes do bebê isso que eu ia falar. engatinhar, não tem nem coluna pronta, coloca nos jumper e nas cadeirinhas de balanço. Né? Isso. E eu nem falo daquela super devagar, das cadeirinhas de balanço mesmo, né? Cadeirinha de balanço, vamos falar delas. Então, cadeirinha de balanço é com tesoura. Normalmente as mamães gostam de colocar desde o primeiro dia ali de vida. O bebê não fica bem estabilizado e não fica bem posicionado. Então, você tem que tomar cuidado com ela. Ela não é totalmente uma vilã, ela pode ser um apoio, mas é um apoio rápido. A criança não deve fazer sonecas, não deve ficar horas ali. Aquela criança que só dorme em carrinho, em cadeirinha, isso, né? em cadeirinha, em bebê conforto. Isso judia. Os jumpers. Os jumpers, eu sinto que eles são muito colocados quando a criança já tá ali com 6 meses, 7, que ela às vezes quer ficar mais em pé e tá se desenvolvendo no chão, e aí a gente precisa de, não é a mãe, né, mas assim, às vezes o conjunto todo acha que é bom, bonitinho, porque ele é cheio de brinquedinho, ele fica pulando, e a gente não quer isso porque a gente sobrecarrega, então isso já ficou claro que não é o momento de usar esse tipo de dispositivos, como os andadores, né? Os andadores são utilizados às vezes com bebê que ainda não estão prontos para andar, porque a gente até avalia uma bebê, para a gente andar, a gente tem que ter estabilização de tronco. A gente tem que se posturar em pé, o bebê tem que se puxar para ficar em pé sozinho. Ele tem que ter um controle motor muito adequado para você iniciar uma marcha com ele. Então, assim, isso é preparado. Isso é preparado que jeito? Dentro dos marcos e no chão. Então, se você pega um bebê de 6 meses que acabou de sentar com o mínimo de apoio e já coloca ele, fica pondo ele em jumper, como que ele vai desenvolver todas essas habilidades de transferência no solo, de melhorar aquisições de tronco? A sua força motora. Isso. É igual você não faz da sua academia para você ganhar força, para você melhorar suas aquisições, sua resistência. A criança, ela não faz academia, ela brinca. E é nesse brincar, nesses estímulos, ela vivenciando no chão, que ela vai se desenvolver. Essa musculatura vai ficando forte. E essa musculatura fica forte, então por que eu preciso ter controle de cervical? Porque se eu não tenho controle de cervical, eu não sento. Por que eu preciso ter um bom tronco? Porque senão eu não ando bem. Então, tudo é interligado. Eu até brinco quando a gente tem... a gente até volta os idosos, quando a gente atende, né? Como é notório quando a gente tem um idoso em casa, como às vezes ele perde um pouco do tronco, né? Que ele não consegue fazer atividades de vida diária. Eu até link e falo, é sobre isso. Como é importante, é tudo muito interligado. Se eu não tenho um tronco bom, a minha cervical, o meu membro superior fica difícil, o meu membro inferior não vai tão bem. Então, eu tenho que ter esse sincronismo. Por isso que tem o desenvolvimento e ele tem que ser... não precisa ser um checklist também. 1 mês é isso, 2 meses é isso, mas ele tem que seguir, né, o seu curso natural. O seu curso natural. Isso falando, né, dos nossos bebês aí sem nenhum comprometimento. Porque se eu tenho um torcicolo, então eu tenho algo que me limita. E as crianças de torcicolo, não é que elas não vão se desenvolver. Elas se desenvolvem, só que elas se desenvolvem em cima de uma limitação que gera compensação. Então, eu preciso tratar. Para quê? Para eu não ter também problemas futuros. Aí entra as intervenções. Aí entra intervenção com a físio, entra intervenções que a mamãe com orientações em casa, sobre todo esse contexto, né?
Certíssimo. A gente vai ter um momento para falar só de torcicolo. A gente Sim. já se comprometeu, Ah, né, a fazer para trazer isso aqui, que é bem também. Tem bastante gera dúvida. detalhes e É bem bastante complexo. dúvidas, né? Eu acho que a gente pode ir finalizando. Você quer deixar algum recado para essas mães que ficam angustiadas com o tummy time? Assim, sobre a angústia do tummy time, mas eu acho que assim, quando o seu bebê nascer, acho que as coisas têm que se acalmar, você tem que se ajustar, entenda o seu bebê, entenda a sua nova fase e comece sim a dar uma lida. Eu acho que tem que ser até antes disso, então, porque a gente olha o tummy time e vê vídeo e pensa, puxa, é fácil, né? Não, é só pôr de barriguinha pra baixo, ali eu vou conseguir. E se você sente dúvida, se você ficou às vezes insegura, você vai ter o seu pediatra para te auxiliar, porque hoje os pediatras, vocês, assim, todos que eu vejo, sempre mostram muito tudo para a mãe, né? Então, vocês mostram como faz, vamos começar assim, dão essa orientação. E se vê que qualquer coisa tá fugindo do controle, por que não, às vezes, então, procurar alguém, uma pessoa especializada, um fisioterapeuta, para tirar suas dúvidas. Mas entender que existe um curso natural sobre tudo, que o seu bebê, ele vai se desenvolver perante a oportunidades. É só não tirar a oportunidade. Então, parem de pôr em coisas contensoras, parem de querer muito brinquedo. Não é sobre isso, não é sobre ter um bebê de 3 meses com uma vasta brinquedoteca, um bebê de 6 meses com jumper, com cadeirinhas, com coisas. A gente precisa de oportunizar. E criança, ela precisa de oportunizar. E a oportunidade para eles é chão. Realmente, a criança, ela precisa viver o chão, ela precisa de autonomia. Ela precisa se descobrir. E essa mãe se descobrir ali também perante seu filho. Ótimo. Eu acho que a gente Acho que é tem isso, que... né, Maria? Muito obrigada, Carla. Foi um prazer ter você aqui com a gente de novo, viu? Carla, obrigada. Eu tenho certeza que tem um monte de dúvida. Quem faz, quem indica, como que vai, que as pessoas isso. vão perguntar se eu vou com 1 mês, se eu vou com 4, se eu tô com 5 não dá mais tempo, é físio, ortopedia, é capacete. Então, essas coisas nós vamos falar mais no torcicolo, porque o torcicolo acho que ele tem muito mais chance da gente falar sobre esse assunto, mas sabendo que a gente não trabalha sozinho. Esse paciente que chegou na fisioterapia, com certeza ele passou pelo pediatra, ele passou por um ortopedista, ele foi avaliado. Aquela mãe que ela chegou direto, eu sempre falo isso, eu fico até um pouco chateada às vezes, que chegou no fisioterapeuta, tem um pediatra encaminhar, parece que eu deixei passar. Mas é porque às vezes também é uma mãe que está ali na internet, viu alguém falando, então que às vezes a gente tem que dar a chance para a mãe também de ter bons canais de informação, porque nem sempre você falou que todos são, mas nem todos têm isso, nem todos têm esse tempo de falar e tempo de ter acesso. Eu sempre falo, procure aquele que te dá uma boa orientação, que abra, aqui você vai saber sobre isso. Lembrando que nós temos uma caderneta da criança que tem tudo isso anotado. A caderneta da criança realmente é uma aliada. Então, aí eu falo o seguinte, quando eu pego uma caderneta que não está preenchida, eu falo, cadê a caderneta? Até a gente fez um podcast na Sociedade Goiana de Pediatria essa semana sobre caderneta, e a gente falou sobre a caderneta do adolescente, a caderneta da criança, muita gente não sabe que tem. E na caderneta da criança tem todos os marcos de desenvolvimento, torcicolo, prematuridade, cadernetas, estímulo, e a mãe às vezes não sabe que tem e não olha. Então pega ali, leva e fala para o seu pediatra, como é que ele está aqui hoje? Porque ele vai marcar e você vai ver, opa, ele não está aqui, vamos fazer isso? Então acho que assim, tem muita coisa a se falar, tem muita informação, mas nós precisamos entender que às vezes a informação está na nossa mão e nós não usamos. A gente é um profissional também de primeiro contato nesses quesitos e a gente tem que ter esse retorno, eu acredito. Então, quando chegam para mim e falam, não, eu não vim por uma indicação, o que a gente faz é ligar até para o pediatra, conversar tudo que eu avaliei, tudo que foi falado. Então, é isso, é trabalhar em equipe. Eu acho que já chegamos nessa era, né, gente? Com certeza. Para de ficar cada um ali, o fisioterapeuta ali, o médico, todo mundo, ninguém quer conversar, tá todo mundo no seu, não. É todo mundo unido em prol do paciente, né? Isso mesmo. É isso. Então, esse foi mais um episódio do Evidência em Pediatria. Nós deixaremos as informações, as referências. Deixem as suas dúvidas e até o próximo.